Começando aí o nosso estudo da quinta competência da redação, e agora nós vamos falar dos elementos que estavam faltando. A gente fez em duas partes para ficar um pouco menor, facilitar você a acompanhar. E o detalhamento? O detalhamento, gente, é uma outra informação. Você já colocou os quatro elementos. Você colocou a ação, o que vai ser feito. Você colocou quem vai fazer. Você colocou para que isso vai ser feito e como vai ser feito. Está ali no seu parágrafo. Lembrando que não adianta ficar repetindo, colocar mais de um agente, colocar mais de uma ação, colocar mais de um objetivo, colocar mais de um efeito, mais de um modo. Não vai me adiantar muito porque vai contar uma vez só. Mas aí ele pergunta ainda, que outra informação, além dessas quatro, a pessoa acrescentou ali? E aí você pode detalhar, tanto pode ser em cima da ação, uma outra informação que pode ser explicada da ação. Como que eu posso detalhar melhor essa ação? A ação ficou muito vaga. Como que eu posso detalhar melhor o agente em algum desses? Nem vai adiantar você detalhar todos, mas capricha no detalhamento de pelo menos um. É fundamental para a gente ter essa questão completa. Então o detalhamento é relevante, é tão relevante quanto os demais elementos. Não adianta ter só esses quatro. O detalhamento é um elemento também e é tão importante. Todos cumprem o papel de completar essa proposta de intervenção. Então o que é um texto com intervenção? Que tem essas cinco coisas. O que, quem, como, para que, detalhamento. Detalhamento de um dos elementos. Olha um exemplo aqui de detalhamento da ação. Aqui nós temos um detalhamento da ação. Por isso é importante que todos os usuários da internet pesquisem em diversas fontes diferentes, como por exemplo, vários sites, livros, jornais, antes de tomar uma decisão importante. Aqui ele detalhou através de exemplos. Foi um detalhamento da ação. A ação era pesquisar diversas fontes. Qual a ação que você vai propor para intervir aí? É preciso pesquisar diversas fontes. Mas aí ele veio e deu exemplos, como por exemplo, sites, livros, jornais, antes de tomar uma decisão. Através dos exemplos ele detalhou a ação. Outra maneira, por fim, o indivíduo deve se atentar para não ser manipulado. Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Aqui ele justificou a ação. Então você pode exemplificar a ação ou justificar. Não precisa fazer as duas coisas. Você exemplificou, já está perfeito. Você justificou ela, justificou. Ele justificou, ele falou, pois fazendo assim, o indivíduo vai estar mais atento e não ser manipulado. Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Ele justificou a ação que ele propôs. Então, essa seria a ação, fazendo o detalhamento em cima da ação. Aqui nós temos em cima do agente. Como que seria detalhar o agente? Aqui nós temos dois exemplos. Assim é necessário que o Estado, o agente é o Estado. É necessário que o Estado, na condição de garantidor dos direitos individuais, tome providências para mitigar esse problema. Ele especificou. Especificando o agente, você já está detalhando. Outra maneira também, exemplificando de novo. Dessa maneira urge que as grandes mídias sociais... grandes mídias sociais já era o agente. Ele foi e deu exemplos. Grandes mídias sociais, a exemplo, TV, jornais, que elas informem as pessoas a respeito da manipulação comportamental. Ele então fez o detalhamento através de exemplificação. Então, só de especificar ali o agente, você já detalhou. Só de exemplificar o agente, você também detalhou. Tem aqui também um exemplo do modo. Calma aí que minha câmera ficou ruim, ficou obscura. Pronto, vai voltar? Não quis voltar, né? Um dia ela volta. É preguiçosa essa câmera, mas não precisa, né? Eu posso ficar desfocado mesmo. Então, ali um exemplo de como eu detalho o modo, a maneira. Olha, o governo deve impor sanções a empresas que criem perfis de usuários para influenciar suas condutas, por via de instauração de secretarias planejadas
para a atuação do ambiente digital, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalização efetiva com o fito de monitorar o controle de comportamentos particulares. Novamente ele fez uma justificativa. É como se você perguntasse, mas justifica para mim, explica isso melhor. Ele justificou ali para a gente, né, o que ele quis dizer com aquilo. A justificativa também vale, tá? Lembrando que a justificativa também, ela vale. A outra, ó, portanto, medidas devem ser tomadas, o governo deve promover, mediante as mídias influenciadoras, e aí ele diz, ó, como Rede Globo, SBT, Record, campanhas a fim de conscientizar a população. E novamente ele diz, mas como que você vai fazer isso? Ele disse como e ainda exemplificou. Quando você exemplifica essa maneira também, está valendo como detalhamento. Pode ser também o efeito. Lembra que o efeito é a finalidade? O efeito disso, mas qual o efeito, né? Qual o efeito que você espera dessa ação? Qual a finalidade dela? O que você espera dela? Qual o efeito? Então ali ele faz um detalhamento do efeito. Ó, no entanto, é importante também a conscientização nas escolas e uma intervenção do Estado através da criação de instituições que promovam palestras para o assunto. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham um maior senso crítico, diminuindo assim as influências e as manipulações pelo controle de dados. Então teve um desdobramento ali que foi explícito do efeito dentro da mesma proposta. Ele fez esse desdobramento e, de certa forma, ele detalhou qual que seria esse efeito. Ele pode exemplificar também esse efeito, você pode especificar esse efeito, você pode justificar esse efeito, não tem problema. E aqui a análise de uma conclusão, só para fechar. Por fim, aqui é uma pequena conclusão, ó. Por fim, deve-se pegar as rédeas do que quer ver na sua pesquisa, seja desabilitando o registro de dados, seja sendo consciente por si. E aí nós temos, ó, o que deve ser feito? Pegar as rédeas. Ele disse, a ação está ali, né? Então, pegar as rédeas do que quer ver na sua pesquisa, a ação. Mas aí vem a pergunta, mas como? Como que isso vai ser feito? Desabilitando o registro de dados. Está lá também. Sendo consciente, ele colocou 2, ó. Não precisava de 2, porque quando ele colocou 2, sendo consciente por si e desabilitando o registro de dados, ele colocou 2 meios. Ele colocou 2 comos, mas não vai contar 2 vezes, ganha só 40. E o para quê? Mas para que fazer isso? Não tem. Onde está ali o para quê? Para quê? Com o objetivo de não está ali, faltou, está incompleto, perdeu 40. Que outra informação também ele acrescentou de forma de detalhar? Ele detalhou como que seria se pegar as rédeas, ele detalhou o modo, ele detalhou como que eu vou ficar consciente por mim mesmo, ele detalhou como que eu vou desabilitar esse registro de dados? Não. Então ele não exemplificou isso, ele não justificou, ele apenas colocou 2 elementos. Essa conclusão aqui tiraria 80. Simples. Fácil de dar nota nela. Ela tiraria. Isso se ela tiraria. Tem mais uma coisa ainda na conclusão, só para fechar. Ela precisa estar coerente com o problema que você lançou lá na introdução. Porque se também não está coerente com o que você lançou de problematização lá na introdução, com os argumentos que você veio argumentando, não vai adiantar ter os 2 elementos também, porque isso vai ficar incoerente e vai perder nota. Mas ali, em tese, tiraria 80. A última análise aqui, ó. No entanto, é importante também uma conscientização ali, é porque eu tirei um pedaço dela, viu, gente? Mas não seria nem no entanto, seria o portanto. Portanto, é importante também, mas isso aqui é tirado de redação real, então eu peguei do jeito que estava lá. Então é importante também a conscientização nas escolas e uma intervenção do Estado através da criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico, diminuindo assim as influências e as manipulações de dados. Então o que deve ser feito? Ali está, conscientizar as pessoas nas escolas. Perfeito. Quem vai executar isso? Ele diz também, o Estado. Ele diz que é o Estado, então tem o agente. Como que isso vai ser feito? De que modo? De que maneira? Através da criação de instituições que promovam
palestra sobre o assunto. Mas para quê? Qual a finalidade disso? Qual o efeito dela? Qual o efeito disso? A gente espera que as pessoas tenham mais senso crítico. O efeito que ele espera da ação dele é que as pessoas tenham mais senso crítico. E que outra informação ele acrescenta para detalhar? Ele diz que assim vai diminuir as influências da manipulação pelo controle de dados. Olha, ele disse, vai diminuir as influências das manipulações pelo controle de dados. Então essa é uma conclusão completa. Se ela estiver de acordo com o problema que ele lançou ao longo do texto, lá na introdução, ele vai tirar os 200 nessa conclusão, porque ela tem todos os elementos. É isso então? É isso. E aqui só para fechar, nós temos então, olha, o agente aí, que é o GOMIF, tá? Certinho? Ficou grandinha, 27 minutos, mas vale a pena, gente, tá? Se for preciso, assista de novo, anote, tire dúvidas e treine cada uma dessas coisas.